A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, glórias a Deus. Deus me trouxe aqui uma palavra para os vossos corações, uma palavra para a sua vida, e o Deus me leva lá no livro de Daniel, no capítulo 3, aonde naqueles tempos o Nabucodonosor fez uma estátua que da altura era de 60 covados e sua largura era de 6 covados, levantou lá no campo de Dura, na província da Babilônia, e então o rei Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os oficiais da província, meus irmãos, para que viessem a dedicação da estátua que ele fizera. Nabucodonosor, meus irmãos, invocou todos os povos e gente de todas as nações que adorassem as imagens do ouro que ele mandou fazer. E disse: logo que ouvirdes o som da trombeta, da flauta e da harpa, de citar e saltério, e qualquer que não se prostrar e não adorar a imagem, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo. Portanto, no mesmo instante, quando todos os povos ouviram o som da trombeta e a flauta e da harpa, se prostraram todos os povos, nações e língua, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, neste tempo, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, e disseram: Ora, rei Nabucodonosor, ele vive eternamente. Tu fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa e toda sorte de música se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse, ele seria lançado numa fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sob os teus negócios da província da Babilônia: Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, dos teus deuses, e não o servem e nem o adorem, a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, na sua ira e fúria, se enfureceu e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, lançou estes homens fora e trazendo perante o rei. Meus irmãos, essa situação se passou no tempo da Babilônia, meus irmãos, aonde havia um rei que era muito mau, que chamava Nabucodonosor. E naqueles tempos havia 3 jovens que serviam a Deus: Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 jovens eles serviam o rei lá no palácio. A Bíblia diz que chegaram diante do rei alguns homens e acusaram os judeus, e acusaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Meus irmãos, chegaram diante do rei dizendo: Tu, ó rei, tu fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta se prostraria diante da estátua do ouro, e qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Os caldeus acusaram Sadraque, Mesaque e Abednego, meus irmãos, dizendo que eles não fizeram caso da ordem que o rei e negaram prostrar-se diante dos seus deuses, meus irmãos. Eles negaram a servi-lo, a adoração da estátua de ouro que ele fez, meus irmãos. E é isso que acontece, meus irmãos, quando a gente serve a Deus. Deus me trouxe no meu coração essa palavra e me revela aqui. Deus me trouxe uma revelação que, por vezes, o adversário... A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, meus irmãos, que é contra os principados e as potestades, meus irmãos, que muitas vezes eles querem nos lançar dentro de uma fornalha, dentro de uma situação, por não adorar aos ídolos, por não se prostrar diante da corrupção do mundo, por não se dobrar, por não se prostrar diante do desejo da carne, meus irmãos. O adversário, ele quer nos obrigar a prostrar diante das suas ofrendas, diante das suas idolatrias, diante das suas vaidades, meus queridos. Satanás, ele aproveita das situações que o crente está vivendo
aonde o cristão por vezes passa por uma provação, ele aproveita dessa situação e ele vem com o objetivo de nos contaminar a nossa mente. A intenção é nos contaminar, porque ele sabe que ele não pode destruir um cristão. Mas a intenção dele é contaminar a mente do cristão, para no fim levar o cristão longe da presença de Deus, meus irmãos. Amém? Ele te faz a proposta de adorar os teus deuses e procurar os teus caminhos mais fáceis. O objetivo dele é que você abandone o Deus vivo. O objetivo dele é que você abandone a sua fé e prostrar diante dos deuses, diante da corrupção do mundo, diante da idolatria. E ainda hoje ele tem operado desta maneira, porque ele sabe quando você transgride a lei de Deus, fica mais fácil para ele, meus irmãos, roubar, destruir e matar. Porque ele veio fazer aqui na terra é roubar, destruir e matar, assim diz a palavra de Deus. E é essa a estratégia deles, meus queridos. Queridos, aqueles homens caldeus, eles foram utilizados pelo diabo para acusar aqueles jovens, porque ele sabia que eles eram judeus, que eles serviam a Deus, que eles eram cristãos. Então o inimigo, ele tem agido dessa maneira. Ele sabe quem é o cristão, ele sabe quem adora Deus, quem é o cristão de verdade. Então ele procura derrubar um cristão, meus irmãos. Amém? Para que o cristão caia na tentação, ele oferece e ele tenta intimidar o cristão, ameaçando: não, se você não me adorar, você será julgado dentro da fornalha. Se você não abandonar o teu Deus, você será julgado dentro da fornalha. Ele utiliza a mesma estratégia, utilizando pessoas maliciosas que dão muitas vezes lugar a ele, para acusar aqueles que são fiéis a Deus, que não se dobraram diante dos seus ídolos. Amém, meus irmãos? Ele persegue aquele que é justo, que é fiel diante de Deus, procurando uma ocasião para nos acusar, meus irmãos. E esses homens sabiam que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram fiéis a Deus, eles eram homens de oração, eles oravam a Deus, que eles não iriam se prostrar diante da estátua do ouro que o rei ele fez, que eles não iriam se prostrar diante de nada, que eles não iriam se prostrar diante da idolatria. A Bíblia diz que então Nabucodonosor ele ficou irado ao ouvir isso e ficou furioso, e ele mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e os trouxeram perante o rei. Falou Nabucodonosor e disse: a verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servi os meus deuses, nem adorareis a imagem que eu levantei. Agora, pois, estáis dispostos, quando ouvirdes o som da trombeta, prostrai-vos e adorai-vos a imagem que eu fiz. Porém, se não, Nabucodonosor ameaçou e Sadraque, Mesaque e Abednego, dizendo: se não adorares, no mesmo instante serás lançado no lago do fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ele ameaçou esses jovens, e meus irmãos, esse capítulo nos mostra o orgulho desse rei. Era um rei orgulhoso, ele queria ser glorificado, esquecendo que é Deus que rege a história, que há um Deus maior, que há um Deus criador, que é o único digno de ser adorado. Esses jovens, mesmo sendo leais ao seu rei, eles não podiam negar o rei dos reis, adorando o ídolo, um ídolo de fundição, uma imagem de fundição que nada faz. Esses jovens Sadraque e Abednego, eles tinham a firmeza da fé deles, eles confiavam em Deus, eles conheciam o Deus vivo. Eles decidiram obedecer a Deus até o fim, sem exigir uma proteção sobrenatural. Eles resolveram entregar esta situação na mão daquele que tem todo o poder. Eles conheciam o Deus vivo, eles tinham uma intimidade com Deus, e que Deus era capaz de os tirar dentro dessa situação, meus irmãos. Eles sabiam que no meio dessa situação, que Deus ele iria se manifestar.
E é isso que acontece na nossa vida. Se você está aí passando por uma situação que aonde o adversário ele tem te ameaçado, que se você não prostrar, se você não se abandonar, se você não abandonar o lugar onde você está, se você não fazer aquilo que ele quer, ele irá acabar com tudo, ele irá se levantar contra ti, ele irá destruir tudo. Não se preocupe, não se retroceda e não se desespere, porque o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus é justo e fiel para livrar os seus servos. A Bíblia diz que no livro de Isaías, no capítulo 53, que operando Deus, quem impedirá? Recebe essa palavra. Deus é Deus que livra os justos. Então eles responderam ao rei: se o nosso Deus a quem servimos quer nos livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Eles não temeram diante dessa situação, meus irmãos. Eles disseram para o rei que se o nosso Deus que nós servimos quiser nos livrará dessa fornalha. Glórias a Deus. Aqui vemos o cenário onde o homem que tinha poder de governar, porque ele era rei, e ele queria dominar os outros, ele queria controlar os pequeninos, ele queria controlar os judeus, obrigando-os a prostrar diante dos ídolos. E por vezes é isso que acontece. Homens maus, levantados pelo diabo, corruptos, cobiçosos, arrogantes, que gostam de dominar os outros, e ele age dessa maneira. Ele utiliza, por vezes, pessoas maliciosas para tentar dominar o cristão, para tentar te dominar, para provar, por causa das suas posições sociais. Mas Deus, ele te diz: não olhe pela aparência, não vê pela aparência, porque maior é aquele que te criou, maior é aquele que te chamou. Deus me revela que tem muita gente aqui que se encontra dentro de uma fornalha de fogo, dentro de uma situação onde a qual o adversário está bradando, que se você não se prostrar diante das suas oferendas e não abandonar os caminhos do Senhor Jesus e voltar para o mundo, e voltar de onde Deus ele te tirou, ele está ameaçando, o gigante ele está te ameaçando. Meus irmãos, Nabucodonosor ele representa Satanás nos dias de hoje. E nos dias de hoje ele continua perseguindo o povo de Deus, ele continua afrontando o povo de Deus. Sim, ele coloca medo, mas Deus manda-te dizer: não tenhas medo. Não tenhas medo daquele que te afronta, daquele que te ameaça, porque maior sou eu para te dar livramento. Deus ele te diz que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda a língua que se levantar contra ti, em juízo tu as condenarás. Isaías 54, no versículo 17, diz assim: quem foi usado pelo mal para fazer a obra de feitiçaria, de encantamento, para trazer prejuízo para você, vai ficar envergonhado. Vai ficar envergonhado. As suas obras serão em vão, porque eles vão cair na espada de Deus, porque Deus está trazendo juízo sobre aqueles que foram usados pelo inimigo. Deus ele diz: não faças nada, não tomes nenhuma decisão sem antes consultar a Deus. Sem antes dizer a Deus: Senhor, devo fazer, devo agir, devo tomar essa decisão. Deus ele diz que há um muro de fogo em volta de você, por isso não tenhas medo dele, por isso o inimigo dele não te pode tocar. Amém, meus irmãos? Que ele é um derrotado, ele já é derrotado, ele pode até tentar. A Bíblia diz que Deus esmagará Satanás debaixo dos nossos pés, meus irmãos. Quando Deus quer agir, meus queridos, não tem praga, não tem macumba, não tem orações contrárias, não tem nenhum impedimento que pode impedir o agir de Deus. Porque operando Deus, quem impedirá? E é assim que acontece, meus irmãos. Quando a gente está na presença de Deus, orando, por vezes o adversário ele se levanta
ou ele levanta alguém para bater a boca com a gente, para ameaçar, para colocar medo e tirar a nossa paz. Mas Deus, Ele te diz, não tenhas medo deles. Deus, Ele te diz, não te desanimes, nem te desespere, porque eu estou contigo. Eu te levanto, eu cuido de você. O inimigo quer te fazer pensar que você é o culpado, que é por isso que você está dentro dessa situação, para você pensar que Deus não está contigo. Mas Deus, Ele diz que você não está errado, que você não é um fracassado. Não dês ouvido a gente incrédula, não dês ouvido a gente que dá lugar ao mal, ao maligno. Glórias a Deus. Se você está nessa situação, numa situação, e você está chorando dentro de uma fornalha que te lançaram, Deus, Ele te diz para você: eleva os teus olhos para os olhos, porque eu estou chegando dentro desta fornalha para te livrar. Assim como eu tive com Sadraque, Mesaque e Abednego, eu estarei dentro da fornalha contigo, para te livrar. Deus está na tua frente, meu amado. Tome posse dessa palavra em nome do Senhor Jesus. Ele está na tua frente, tirando todo o mal, tirando todo o embaraço. Ele está na tua frente, Ele passa a espada nos teus inimigos. Deus me diz aqui que tem pessoas aqui, ou pessoas que vão entrar aqui para ver este vídeo, que foram jogados dentro de uma fornalha, dentro de uma confusão que não conseguem sair, dentro de uma injustiça que eles não conseguem sair, que o inimigo causou para te desanimar, para te desesperar. O inimigo quer te fazer lembrar do passado, quer te cercar para que você lembre do passado, para que você volte para o passado, para que você pense que Deus não está contigo. Mas Deus, Ele disse: eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filha. Prossiga, é mentira do diabo. Deus, diga a Ele que é mentira dele. Que todo o mal caia por terra em nome do Senhor Jesus. O inimigo, ele quer nos intimidar, meu inimigo. Por vezes ele quer nos intimidar com esses argumentos, mas a palavra de Deus diz que nós levamos em catividade todos os pensamentos, todos os raciocínios, todos os pensamentos que se levantam pretensiosamente contra a palavra de Deus. Aleluias, glórias a Deus. Não se dobre dentro da estátua de ouro, continue sendo fiel a Deus. Se hoje você é aquilo que você é, você chegou até aqui, é graças a Deus, é graças ao Senhor Jesus que tem dado o livramento para você. O medo está dizendo para você parar. O medo está dizendo para você, para por aqui. E talvez você encontre dentro de uma situação. A Bíblia diz que vemos uma situação, um cenário onde o rei, ele jogou os 3 jovens dentro daquela fornalha. E nessa situação eu creio que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles, ao verem essa situação, eles naquele momento, por um momento ficaram com medo. Mas ao mesmo tempo eles tinham a fé, eles tinham a convicção que Deus estaria com eles, que Deus não ia os abandonar dentro dessa situação. Sim, eles não se dobraram. Deus, Ele disse: se você não se dobrar dentro das oferendas do inimigo, do adversário, você verá a manifestação da glória de Deus dentro dessa história, dentro deste cenário. Em nome do Senhor Jesus. Deus disse: eu vou me manifestar dentro desta situação e quebrar o arco, cortar a lança. Eu vou entrar dentro desta fornalha e o fogo não te queima. O fogo não te queima, assim como não queimou Sadraque, Mesaque e Abednego. E você verá Deus passando espada na toda a armadilha do diabo, destruindo toda a obra do diabo em nome do Senhor Jesus. Deus, Ele entra nessa situação para te dar livramento. E creia que mesmo ainda que te joguem dentro dessa fornalha, o teu corpo não será queimado. Esses 3 jovens, eles entraram dentro da fornalha, mas quando o rei, ele viu o 4º homem, que era Deus, passeando com eles dentro do fogo. Esse é o Deus que a gente conhece, esse é o Deus que eu conheço, meu irmão. O Deus que livra o homem da fornalha, o Deus que entra dentro do fogo e o fogo não lhe queima, porque foi Ele que criou o fogo, meus irmãos. Ele mostrou que Ele é o Deus, que Ele é soberano, que Ele é capaz de livrar os seus escolhidos.
Deus, ele diz, eu entro dentro desta fornalha e o fogo não me queime. Tome posse dessa palavra. Queridos, aqui os 3 jovens, eles estavam dentro daquela fornalha. A Bíblia vai dizer que eles estavam dentro daquela fornalha. E Deus, ele diz, eu cheguei para te dar o livramento, para derrubar as potestades, para derrubar os principados, para derrubar toda a força do mal. Querido, nós temos um Deus misericordioso. Você tem um Deus misericordioso que te ama, que ele não deixa o justo perecer. O justo clama e o Senhor responde. Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus. Aleluias, glórias a Deus. Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus. Creia que Deus ele está contigo dentro desta situação. Se alguém está e te jogou diante de uma situação e você é inocente e por causa dessa situação você vê uma bloqueagem na sua vida, você não consegue andar, você não consegue prosperar, Deus, ele é Deus que escutou as tuas orações, o teu clamor, e Ele entrou para te dar livramento, em nome do Senhor Jesus. Deus, Ele diz, operando Deus, quem impedirá? Que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e que toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu as condenarás. Quem foi usado pelo mal, meus queridos, para fazer o mal contra ti, assim diz o Senhor, ele será envergonhado em nome do Senhor Jesus. Você crê? Você crê nessa palavra? Você crê que Deus ele pode envergonhar os teus adversários? Você crê que Deus ele pode envergonhar o diabo? Deus, ele é o Deus soberano. E a Bíblia diz que a justiça e o juízo são a base do seu trono. Deus é o Deus do amor, mas a justiça e o juízo são a base do seu trono. Para você que está entrando aí, confirma aí, dá legalidade nessa palavra e deixa aí o seu like, deixa aí o seu joinha e se inscreva nesse canal, faça a obra de Deus, e você será recompensado por Deus. Deus ele diz, se alguém te afronta com palavras duras, dizendo para você que se você não fizer aquilo que ele quer, que vai ser assim, 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 não tenhas medo. Faz como Sadraque e Abednego. Diga para o teu adversário, para esse gigante, não vou me dobrar, não vou me prostrar, não negarei o meu Deus, ainda que me jogue dentro da fornalha. Não me prostro diante das tuas imagens e não me prostro diante desta situação, em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz, meus irmãos, que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham fé. Eles tinham a certeza que Deus ele era capaz de os tirar daquela situação. E é isso que Deus ele quer ver em você. Ele quer ver a sua fé, que mesmo diante de uma situação onde parece tudo perdido, você não nega a sua fé, você mostra a tua fidelidade ao Deus vivo, que Ele te livrará dessa fornalha e Ele mudará a tua história. Aleluia, glórias a Deus. Se Deus quiser te livrar dessa fornalha, Ele vai te livrar em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, tome posse dessa palavra e saiba que se a fúria do inimigo se levantar contra ti, não se desespere, não nega a sua fé, não nega o nome do Senhor Jesus, confie em Deus, porque Deus ele diz, operando eu, quem impedirá? Você verá Deus se manifestar para destruir a obra do inimigo. E a Bíblia diz que eles disseram, se o nosso Deus a quem servimos quer nos livrar da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Esses jovens, eles mostraram a sua fé diante daquele rei que era mau, que era soberbo, que era orgulhoso. Eles disseram que se Deus a quem eles servem quiser os livrar, irá os livrar da mão desse rei. Eles mostraram a sua fé, mesmo sabendo que estavam correndo o perigo de ser lançados no lago do fogo. Deus ele quer ver a tua fé diante de uma situação, diante de um perigo, para que você não negue o nome dele, que ele irá se manifestar diante dessa situação. E eles disseram, se não fica sabendo, ó rei, que não servimos os teus deuses e nem adoramos as imagens de ouro que levantaste. Aleluia, glórias a Deus. E é isso que Deus quer que você faça, que você diga, que você não dobre diante da idolatria, diante da corrupção deste mundo, porque este mundo é uma Babilônia, onde o inimigo ele sabe, ele conhece a palavra de Deus,
e ele quer colocar que os homens se rebelem contra Deus, aprisionar os seres humanos nas coisas do mundo, na idolatria, afastar eles do caminho de Deus, para que eles neguem a sua fé, porque ele sabe que a idolatria é um pecado diante de Deus, que Deus ele abomina aqueles que estão idólatras, aqueles que se dobram diante das imagens e esculturas. Está na sua palavra. A Bíblia diz que os idólatras não herdarão o reino de Deus. E então, se o inimigo tem te oferecido para que você adore os outros ídolos, adore os outros deuses, os deuses falsos que nada podem fazer, saiba que há um só Deus, o único Deus, aquele que criou o céu e a terra. A Bíblia diz que Ele nos criou à sua imagem. Deus, o nosso Deus, a gente não adora Deus pela uma imagem, escultura, porque nós temos um Deus vivo, um Deus vivo, e o Espírito dele habita em nós. Glória a Deus. Então nós vemos aqui que Nabucodonosor ele ficou furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego, e ele mandou acender a fornalha 7 vezes mais do que do costume. Ele estava cego, sendo utilizado pelo mal. E por vezes é isso que acontece. Tem pessoas que são usadas pelo mal para nos fazer o mal. São pessoas que são utilizadas pelo adversário para nos fazer o mal. Mas Deus, ele diz, o justo clama e ele responde, que ele os livrará de todas as suas angústias. E ordenou os homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego, que os lançasse na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com os seus mantos e as suas túnicas, os seus chapéus e suas outras roupas. Foram lançados na fornalha sobremaneira. Meus irmãos, vemos uma situação de desespero aqui, mas eles perseveraram na fé. E é a fé que Deus ele quer em você. O segredo é a fé, o segredo é não desistir. Meus irmãos, a Bíblia diz que eles caíram atados dentro da fornalha. Que então o rei Nabucodonosor ele se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andavam passeando dentro do fogo. Oh, glórias a Deus, aleluia. Esse 4º homem era Deus, meus irmãos. Esse 4º homem ele era semelhante aos filhos dos deuses. Ele disse que ele viu 4 homens andando e passeando dentro do fogo. E sem nenhum dano, que o fogo não queimava eles. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia, meu irmão. Dá glória a Deus aí. Porque ainda que te joguem dentro da fornalha, o teu corpo não será queimado, a tua roupa não será queimado, e nem um do teu fio do cabelo será queimado, porque é Deus que te guarda, meu irmão. Se você está dentro de uma situação onde o inimigo te colocou, te causou dano, te fez injustiça, Deus ele vai tirar toda a injustiça. Ele vai repreender esse mal. Em nome do Senhor Jesus, tome posse dessa palavra, aleluias. Ele te livra da fornalha. Creia no poder divino de Deus. Meus irmãos, essa situação aconteceu porque Deus quis que o rei visse com seus próprios olhos que Ele é o Deus poderoso, que Ele é um Deus que existe, que Ele é um Deus vivo, que Ele é um Deus que é capaz de entrar dentro do fogo para livrar o seu servo e para tirar a cegueira dos olhos do rei. Não existe lugares perigosos para aqueles que andam com o Filho de Deus. Não existe lugar perigoso para aquele que anda na presença de Deus, porque Deus ele entregou o seu próprio Filho por nós. Creia-se que se você é fiel a Deus, que é o Deus que te dá livramento, que te livra do perigo. Creia e toma posse dessa palavra, em nome do Senhor Jesus. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, meus irmãos, de sobremaneira acesa, e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos de Deus vivo, do Deus Altíssimo, sai e vinde. Ele reconheceu que eles eram servos do Deus Altíssimo, meus irmãos.
Aleluias, glórias a Deus. Até o rei reconheceu que existe um Deus, que eles serviam a um Deus vivo, que eles eram servos de Deus. Então eles vão ter, Deus ele te diz aqui, que os teus adversários vão ter que reconhecer que você é o servo de Deus vivo. Não se dobre diante das ofrendas de Satanás. Aleluia, tome posse dessa palavra em nome do Senhor Jesus. Deus ele te diz. É isso que Deus ele faz. Às vezes ele deixa o inimigo agir diante de uma situação para te mostrar o seu poder, para te mostrar que ele é Deus real, que ele não é só o Deus que está aqui escrito, que não é só o Deus, que ele é o Deus vivo, que aquilo que ele deixou aqui na Bíblia é vivo, que aquilo que ele falou é vivo, que a palavra dele é viva. Se você se sente oprimido e ameaçado diante de uma situação, descansa e confia e descansa em Deus e toma o exemplo desses 3 jovens que mesmo diante do perigo, eles não abandonaram a sua fé e no final eles viram a manifestação de Deus, eles viram a glória de Deus. Eles viram Deus se manifestar. Meus irmãos, a Bíblia diz que no final dessa história, no versículo 57, que ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, aqueles que acusaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles viram que o fogo não teve poder algum sobre esses jovens. O inimigo ele viu que o mal que eles fizeram contra esses jovens não prevaleceu contra esses jovens. Não tinha que os corpos deles não foram queimados, que eles não foram chamuscados, meus irmãos, nem um fio do cabelo das suas cabeças foram queimados. Oh, glórias a Deus! E esse é Deus que a gente serve, que livra o inocente do perigo. Amém, meus irmãos? A Bíblia diz que nem as suas roupas foram queimadas. Oh, glórias a Deus! Deus protegeu os seus servos. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele reconheceu que havia um Deus poderoso. Ele reconheceu que não há nenhum Deus como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que livrou os seus servos e que confiaram nele, pois não quiseram se dobrar diante da estátua do rei. Eles não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo obedecer a Deus. Então, prefere obedecer a Deus. A Bíblia diz que mais vale obedecer do que sacrificar. Eles preferiram obedecer a Deus do que adorar a qualquer outro Deus. Aleluias. Aleluia. Eles preferiram adorar o único Deus, o Deus do céu e da terra. E o rei, ele diz: Portanto, faço um decreto pelo qual todo o povo, nação e línguas que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas seja feito do monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. E o rei fez, meus amados, o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. E é isso que vai acontecer com você se você não se dobrar. É isso que Deus ele faz quando a gente passa por uma provação ou passa por uma injustiça. Deus, ele às vezes ele permite para provar a tua fé. E ele é o Deus que nunca permitirá que um justo seja abalado. E no meio dessa situação ele se manifestará e você verá a glória de Deus. Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus. No final desta prova, até os teus inimigos, até os teus adversários vão ter que reconhecer que você serve um Deus do céu, que você é o servo do Deus vivo. Aleluias! Dá legalidade nesta palavra. Se você quer, ativa aí o seu sininho nas opções todas e compartilhe esse vídeo com ao menos 10 pessoas para que o nome do Deus vivo seja glorificado, amado. E você verá a glória de Deus se manifestar na tua vida, para mostrar àqueles que zombam de ti que você serve um Deus vivo, o Criador do céu e da terra. Glórias a Deus. Essa palavra desceu do céu para a sua vida. Recebe essa palavra, que Deus resplandeça o seu rosto sobre você, em nome do Senhor Jesus, e que o Espírito Santo de Deus abençoe a vida de cada um aqui, em nome do Senhor Jesus,
E fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus. Até a próxima live. Em nome do Senhor Jesus.